Oi, gente! Estamos de volta com o nosso canal e com Fonte Jurídica no todo, nesse cenário lindo, como vocês podem ver. Só quem me acompanha aqui já há muito tempo sabe os perrengues para montar um cenário bacana, não é mesmo? E agora, graças a Deus, eu tenho esse cenário lindo aqui em casa, que eu posso gravar os vídeos para vocês de maneira muito mais confortável, graças a já! E vocês, todos vocês que se inscrevem, curtem e comentam, né? Vocês são demais, obrigada. E bom, gente, cá estou eu, são 7h23, eu cheguei em casa agorinha, eu tava trabalhando o dia inteiro, tava na Papuda, fui encontrar uma cliente em uma outra cidade, e eu estou aqui 7h23, tomando um cafezinho. Não reparem aqui nos meus dedos, porque, gente, coisa de mulher. Começa a ficar muito seco aqui em Brasília, e começa a despelar aqui, descascar aqui tudo, e aí eu preciso colocar isso pra conseguir, porque senão fica doendo, me incomodando muito. Mas sim, passei o dia inteiro em atendimento, cheguei em casa agorinha, meu namorado está deitado, dormindo, eu podia estar lá com ele, gente, assistindo Netflix, mas eu levantei da preguiça e vim aqui gravar o vídeo pra vocês, porque eu precisava, me comprometi com vocês, não posso deixar faltar mais nenhum dia de conteúdo aqui. Então, agora vamos falar do que realmente importa, sem mais delongas. A gente tá começando um quadro basicamente novo aqui no canal. Na verdade, é o Entenda de uma Vez por Todas, mas agora a gente vai trazer o Código Penal comentado. Então, todos os vídeos desse quadro vai ser acompanhando o Código Penal, artigo por artigo, até a gente conseguir fechar todo o nosso Código Penal, e aí a gente vai passando para outras leis e vamos! Eu tô muito empolgada que a gente tá voltando aqui com Fonte Jurídica e tem muita coisa nova vindo, muita coisa legal acontecendo. Inclusive, se você ainda não me conhece, eu sou a fundadora do Fonte Jurídica. Você pode acompanhar nosso Instagram pra entender o que tá acontecendo, porque o Fonte Jurídica foi todo reformulado e a gente tá com uma proposta nova. Então, a gente tem o conteúdo explicando lá no nosso Instagram o que nós somos agora, né? E a gente quer universalizar o direito pra gente não ensinar somente direito penal aqui, mas ensinar o direito como um todo. Mas eu sou especialista em direito penal e é por isso que o meu conteúdo vai continuar sendo direito penal. Então, voltando com o nosso quadro que vocês já conhecem, que é o Entenda de uma Vez por Todas, a gente vai comentar artigo por artigo e hoje a gente vai comentar o artigo 1º do nosso Código Penal, que fala do quê, gente? Anterioridade da lei penal. E não tem como a gente falar do artigo 1º do Código Penal sem falar do princípio da legalidade. Então a gente tem um vídeo maravilhoso aqui nesse canal, que é um do vídeo que tem mais visualizações, explicando o que é o princípio da legalidade e da reserva legal. Você precisa assistir esse vídeo para entender o que a gente vai falar aqui no artigo 1º. Porque, gente, sem o princípio da legalidade não tem anterioridade penal. Então, basicamente, o artigo 1º, ele é o princípio da legalidade, que está disposto tanto no nosso Código Penal, quanto também na nossa Constituição Federal. Ou seja, ela é uma cláusula pétrea que não pode ser alterada nem por emenda. Ou seja, é muito importante a gente falar disso, porque ela é basicamente a base do nosso direito penal. Então vamos lá, que eu tô falando demais, eu tô empolgada hoje que eu tô voltando aqui a gravar vídeo pro YouTube, né? Mas o que é o artigo 1º do nosso Código Penal? Vou ler pra vocês. Anterioridade da lei, artigo 1º. Não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal. Esse é o mesmo texto que a gente tem na nossa Constituição Federal no inciso 39, que é o que torna ele uma cláusula pétrea, né? Então, o que esse artigo quer dizer? Que a gente não vai punir uma pessoa se a gente, antes da data do cometimento daquele crime, a gente já não tiver estabelecido uma lei, tá? Sara, mas por que é importante a gente saber sobre isso? Porque, gente, esse é o princípio e esses são os artigos que vão regular o poder punitivo do Estado. O Estado, ele pode punir, ele deve punir, ele tem essa função, mas nós, como sociedade, como população, como cidadãos, a gente tem que ter o poder sobre o que eles fazem. Isso funciona na prática? Não muito, a gente não consegue regular exatamente o que o Estado faz. Tanto é que a gente vê várias injustiças acontecendo, né, na nossa realidade. Então, o caso que está acontecendo agora, muito parecido com o caso do George Floyd. Então, a gente vê se repetindo várias injustiças por parte do Estado. Mas existe exatamente essa lei para que a gente possa, pelo menos, tentar regular o que o Estado vai punir. Então, beleza, Estado.
Você vai punir, eu vou deixar você punir, mas eu vou colocar limites na sua punição. Não é tudo que você pode fazer em proteção do Estado. Então, através do artigo 1º, do artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, né, e através do princípio da legalidade, a gente vai regular esse poder punitivo do Estado. A gente vai falar, olha, a gente vai impor limites, a gente vai falar, olha, beleza, vamos punir, mas com limites, com regras. Novamente, eu vou falar aqui, gente, vocês precisam ver o vídeo do princípio da legalidade, porque ele basicamente já explica o que consta no artigo 1º do Código Penal. O que eu vou explicar nesse vídeo aqui, na verdade, é um complemento daquele vídeo. Então, beleza. Quando a gente tá falando do princípio da legalidade, artigo 1º do Código Penal, a gente tá falando do momento em que a sociedade adquire uma consciência jurídica. Porque, gente, a gente tá falando hoje de uma época onde ainda existem injustiças, mas imagina ainda antes, lá na época da escravidão, imagina como funcionava, quando eles cortavam as mãos das pessoas como punição, quando eles cortavam a língua como punição, quando usavam a tortura, né, ou a amputação de algum membro da pessoa para a punição dessa pessoa. Por isso, a gente resolveu fazer o princípio da legalidade. O momento que a sociedade adquire uma consciência jurídica e fala, opa, o Estado exagera. Então, a gente precisa dar uma forma de fiscalizar o que ele está fazendo, a execução. Então, vamos impor um limite aqui para que o Estado não extrapole esse limite? Beleza, gente. Então, entendido isso, entendido que a gente não vai punir alguém se na data que ela cometeu aquele crime, aquilo lá não tiver tipificado, escrito formalmente como lei, né? Então, se isso não tiver acontecido na data que ela cometeu o crime. Por que eu tô levantando tanta ênfase nessa questão da data que ela cometeu o crime? Porque, gente, não é na data do julgamento, não é na data que vai sair a sentença. Não é lá que tem que estar normatizado e formalizada essa lei. É no momento que ela for cometer o crime. E se uma pessoa faz um ato que não é considerado como crime, tá? E logo depois que ela comete esse ato, né, ela tá respondendo um processo sobre esse ato, não sei, isso é normatizado, isso vira uma lei. Essa pessoa vai poder ser punida por isso? Não, porque ela não sabia que aquilo era um crime. Na época que ela cometeu esse delito, aquilo não era um crime. Então tem que ficar atenta a essa questão da data. Não é a data que vai sair a sentença, não é lá que tem que estar normatizado. É na data que ela cometeu o crime, é lá que tem que estar normatizado. Por que isso é importante? Porque somente a União pode falar o que é crime e o que não é crime. Isso também está definido pela nossa Constituição Federal, definido também pela súmula 722 do STF, tá bom? Então a União, como é que ela vai definir o que é um crime, o que não é um crime, como é que eu vou punir alguém, como é que eu não vou punir alguém? Ela vai fazer o seguinte, ela vai analisar o comportamento da sociedade, vai pegar as medidas ali que colocam a sociedade em risco e vai falar, olha, isso aqui interessa a sociedade. Vamos legalizar isso como uma lei? E aí, através do legislativo, nós, que somos uma democracia e falamos para o Estado quais perigos estamos correndo, através dos parlamentares, dos deputados que a gente vai colocar lá na Câmara e no Senado, né, os senadores e tudo mais, é que a gente vai conseguir fazer essa legislação e montar esse projeto de lei na Câmara, a partir daí ir para o Senado, vai também para a presidência para aprovação e somente depois ela é formalizada. Então, nós, através da nossa democracia, através dos nossos costumes, das coisas que nós vivemos no nosso dia a dia, avisamos para o Estado o que pode nos prejudicar e o Estado, através dos nossos representantes, né, no caso a União, através dos nossos representantes, é quem vai denominar o que é e o que não é crime. Ah, e basta falar, traficar é crime. Escrevi isso lá, coloquei no nosso Código Penal. Isso é um crime? Não, gente, não é assim que funciona. Tá? Por quê? A gente precisa que a lei ela seja clara, tá? Traficar, o que significa traficar? O que é traficar? É eu ter na minha casa? É eu vender para alguém? É eu levar para outro estado? O que significa traficar? Não basta usar um termo genérico, porque daí a gente está criando uma norma penal em branco, que a gente também tem um vídeo explicando o que é isso. Mas basicamente é uma lacuna na lei, que não dá para interpretar direito o que significa aquela lei. Então não adianta eu falar traficar é crime. Eu tenho que falar o quê? Adquirir, receber, portar, vender, entende? Eu tenho que usar verbos para denominar o que é aquela tipificação criminal, para daí eu poder punir aquela pessoa. Senão, fica tudo muito cabível de interpretação e o nosso Código Penal, ele não funciona assim. Não é interpretação, é lei e ponto final. Ah, então beleza, Sara, entendi o que é esse negócio aí da anterioridade da lei penal. Significa que tem que ter uma lei
antes do sujeito cometer aquele crime, para que ele possa ser punido por esse crime. Mas por quê? Por que isso? Para a gente garantir, gente, os direitos fundamentais e as garantias daquela pessoa. Por quê? Porque aqui a gente reconhece que todos nós somos iguais, né? Independente de eu ter cometido um crime ou não, eu tenho direitos e garantias que me cabem, benefícios que me cabem. E independente da pessoa cometer um crime ou não cometer um crime, ela vai ser passível de receber esses benefícios, entende? Então aqui a gente coloca todos como iguais para que os nossos atos nos diferenciem na questão da punição que a gente vai tomar. E não quem nós somos. Ah, porque eu sou assim, eu vou receber uma punição diferente. Não pode funcionar dessa maneira, pelo menos teoricamente, dentro do nosso Código Penal. Então entendemos até mesmo a sociologia por trás disso, né? A gente tá aqui vivendo na sociedade, aí a gente avisa pro Estado através dos nossos representantes o que a gente entende que deve ser tipificado como crime, eles vão atrás dessa tipificação, a partir daí eles começam a regular o nosso comportamento. E a gente, através do princípio da legalidade e da anterioridade da lei penal, vai tentar fiscalizar e regular o comportamento do Estado através da punição que eles vão gerar pra gente. Ficou confuso? Ficou difícil? Ficou. Volta, escuta de novo que tu vai entender. Então, beleza, gente. O que a gente precisa para que uma norma seja reconhecida como formal, escrita, tipificada, cabível dentro do princípio da legalidade perfeita existente? Precisa ser escrita, normatizada, ela precisa estar escrita dentro do nosso Código Penal, dentro de uma lei especial, né? Ela também precisa ser estrita, que é o que eu falei, não pode ser uma norma penal em branco, ela precisa estar ali clara, explicando o que é, porque não vai caber analogia quando a gente está falando de crime. Não funciona igual no direito civil aqui, tá? Ou é crime ou não é crime, se não for um crime é outro crime, se não for não é crime. Entende? Dentro do nosso Código Penal não cabe analogia. Outra coisa, ela precisa ser certa, ou seja, precisa estar escrita, formalizada, explicando direitinho o que significa aquilo ali, tá bom? E, por último, ela precisa ser anterior, ou seja, precisa estar criada antes da pessoa cometer aquele delito, senão não é crime. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, entendido o que é a anterioridade da lei penal, entendido o artigo 1º do nosso Código Penal, e na semana que vem a gente volta aqui para explicar o artigo 2 também do nosso Código Penal. Se você gostou desse conteúdo, se você aprendeu alguma coisa aqui nesse vídeo, se inscreve no canal para me ajudar, curte, compartilhe, deixa seu joinha, me acompanha lá no Instagram e nas outras redes sociais do Fonte Jurídica, que estão todas aqui na descrição. Aqui na descrição também tem alguns livros jurídicos que eu indico, tá? Então, se você quiser algum desses livros aqui, clica no link e vai direto para a página para você comprar com desconto. É isso, gente. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.